sejam muito bem-vindos. Eu sou Michele Costa, personal organizer, e esse é o primeiro episódio do meu podcast chamado Open Mindcast. E hoje, para a gente começar esse negócio de podcast aqui, eu estou com uma amiga querida. Ela é, além de. Olha só quantas coisas, gente. Ela é minha amiga, minha cliente, terapeuta junguiana and professora de inglês. Só. Patrícia Lima. Ela vai hoje, gente, falar com a gente sobre a bagunça. Bagunça é um desafio e isso está presente na vida de todo mundo, não é mesmo? E para a maioria das pessoas, isso realmente é uma coisa que não tem muito o que fazer. Só que a gente está aqui para desmistificar isso. Será? Vamos falar por que que a bagunça ela entra na sua vida, o que que acontece com a sua mente por conta disso, o que está por trás disso, porque não é só eu sou bagunceiro, não existe isso, né, Paty? Não. Na verdade, a bagunça ela é um sintoma, né? Exatamente. E como é que você acha, assim, dentro da parte terapêutica, que por que que as pessoas elas desenvolvem essa questão de serem desorganizadas, bagunceiras? A gente precisa pensar também em alguns aspectos que são os seguintes, assim. Quando a gente fala sobre a bagunça, pode ser algo que realmente precise, de repente, até mesmo de uma terapia para ser Sim, investigado, porque aí a gente está falando mesmo de algo que é um sintoma. Então, sim. essa bagunça, ela está, na verdade, refletindo algo interno da pessoa. Mas às vezes é aquela bagunça que tá ok, que é considerada natural, parte da vida, que não dá tempo, né? Vamos supor, a pessoa trabalha home office, ela parou para almoçar em cima da hora, daqui a pouco vai começar uma reunião. Às vezes você deixa uma louça ali e depois É. você vai lavar, tá Não é tudo uma bem. coisa, às vezes, existem 2 situações, tá, gente? Na verdade, o que eu percebo muito nesses 6 anos aí que eu trabalho com organização residencial, a gente percebe que existe uma diferença. Existem as pessoas que têm mesmo uma questão emocional mais complicada, que talvez seja, até uma questão mais profunda, que são os acumuladores, né, Sim. pessoas que têm realmente um quê ali diferente. Mas, gente, ó, não estou querendo julgar ninguém, não. É uma coisa que pode acontecer. E outra coisa, que é a parte da pessoa que está realmente desorganizada naquele momento. Só que dessas 2 situações, Patrícia, eu observo Hum. que pode acontecer de ser realmente a parte emocional. Sim, e muitas vezes, porque muitas vezes essa desorganização ela está refletindo algo, algum padrão inconsciente da pessoa. É muito Exatamente. comum, inclusive é o que a gente mais encontra. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala sobre o armário. Ah, isso é ótimo, gente. O armário reflete muito, né? Eu Exato. vejo muito. As pessoas, às vezes, eu tenho até um exemplo para dar. Eu vou falar de uma cliente minha, eu até Hum. perguntei para ela se podia, ela liberou. Letícia, um beijo, minha amiga, minha cliente maravilhosa. Aconteceu uma situação dessa recentemente com a minha cliente. Ela teve uma questão emocional na vida dela. Todo mundo tem, às vezes, um alto e baixo. E ela chegou a ficar com a casa totalmente desorganizada. Totalmente. Ela não estava conseguindo mais se encontrar em nada. Tá. E ela falou: pelo amor de Deus, preciso da sua ajuda. A gente fez uma organização, primeiro, no armário dela. Patrícia, foi uma virada de chave tão grande. Só de ter feito essa organização, de ter mudado esse padrão, ela parece que virou uma chavinha dentro dela. Ela falou assim: gente, eu tinha até esquecido que eu era uma pessoa organizada, eu não sabia que eu conseguia fazer as coisas. Aí eu cheguei outro Sim. dia na casa dela, ela estava lá, minha filha, com o banheiro todo organizado, a despensa. Eu falei assim: que maravilha! É porque aí deslanchou, Deslanchou, soltou só. né, iniciou um processo interno, Exato. desencadeou ali É. algo internamente nela, né? Que aí ela realmente, ela nesse caso, E sim, mas ela pediu ela se ajuda. permitiu, Ela pediu exatamente, ajuda. passar por isso. Então, gente, na verdade, assim, se você sente que está passando por alguma situação desse nível, é claro que a terapia é importante.
A gente não está dizendo aqui que a organização vai salvar a sua vida, vai resolver o seu problema. Mas ela unida, né? Se você tiver a sua casa organizada, já é um caminho andado para você começar a pensar melhor. Sim, porque vamos pensar junto aqui, né? Se a gente está falando de uma casa organizada, uma vida mais bem estruturada, primeiro em casa, você consegue fazer tudo de forma mais ágil. Então, você consegue escolher uma roupa mais Com rápido, certeza. você consegue preparar, ajeitar um almoço mais rápido, finalizar mais rápido. Então, traz uma sensação, porque aí a gente vai acabar batendo um pouco na questão mística da energia, mas que é muito real, né? Eu percebo que as pessoas acham que essa questão de energia, ela é realmente mística, né? Então, para quem não acredita nisso, a gente vai explicar. A Patrícia tem até um jeitinho todo especial de Hum. explicar a energia para vocês. Me conta Ah, sim, me sim! conta, eu gosto muito. Ela explica, gente, esse jeito, como que a energia ela ressona, né? Exato. E aí, conta pra Porque isso é gente. algo muito real, né? Então a gente tem primeiro essa questão mística, quando é uma realidade, é uma verdade, Uhum. energia existe, tudo tem energia, a gente tem energia, os objetos têm energia, tudo tem energia. Então, o melhor exemplo para a gente trazer, para ilustrar isso, é o seguinte: se eu tiver uma sala, um ambiente, onde eu colocar uma corda, se eu colocar de um violão com ré, e eu tocar, né, esse som. E eu tiver exatamente do outro lado o mesmo tom, não um tom diferente. Se eu tiver só aquelas cordas ali, o som vai chegar até o outro lado e vai tocar, sem que você tenha feito nenhum movimento. Apenas o som que saiu de um lado da sala para o outro e É o fez com que aquela tal corda tocasse. semelhante atrai semelhante. Sim, porque aí acaba que, exatamente, a nossa vida é assim. É Então, assim, verdade. o nosso momento atual, aquilo que a gente vive, é o que nós estamos em Emitindo. ressonância. É. Exatamente. Eu acredito muito que, para ficar mais claro, a gente precisa encontrar a frequência certa, né? Igual um rádio, a gente não pode querer ouvir um MPB numa rádio que toca pagode. Então Isso. você precisa sintonizar na energia certa, na rádio certa. É. Então, a questão da energia e o que que isso tem a ver com o que a gente está falando de organização. Quando você coloca as coisas em ordem, tanto na sua casa quanto na sua mente, a sua energia, ela emana de uma forma diferente. Agora vem aqui comigo. Você não acredita, você não vê no seu dia a dia que quando você tá com a sua casa em ordem, com a sua casa limpa, tudo bonito, acabou de fazer uma faxina, não dá uma sensação diferente? Então, isso é É. energia. É exatamente isso. Isso é energia, isso é vibrar. Agora, quando a coisa não está andando, quando você tem um dia muito turbulento, a sua mente fica pesada. Isso também é energia. Então, a questão da energia que a gente está falando é: quanto mais você se propõe a melhorar pequenos hábitos diários, não só na parte física da coisa, mas também na sua atitude, na sua mentalidade, na sua rotina, na forma como você pensa. Isso tudo faz muita diferença, né, E a gente Patrícia? consegue também, porque algumas pessoas perguntam: mas como é que eu consigo identificar se algo assim acontece comigo? Porque a gente vive tão no piloto automático que muitas vezes a gente não percebe, né, Shelley? Verdade. Então, assim, a gente tem aí um ponto para observar, para a pessoa identificar, Boa. que é o seguinte: por exemplo, se você vai à casa de uma cliente e você organiza o armário, vamos pegar o armário, pode ser Sim, outro cômodo, mas. E essa pessoa depois ela tem dificuldade de manter aquela organização, isso aí é um sintoma. já é Isso aí para já está já alertando liga, que tem ali alguma questão interna. liga a luz verde, liga a luz vermelha. Ó, Vermelha. tem alguma coisa acontecendo aí. E realmente eu percebo que quando eu tenho alguma cliente, não estou falando todas, mas quando ela tem um pouco mais de dificuldade, com certeza ali ainda tem alguma questão que precisa ser resolvida. Então, se você sente aí que essa situação está acontecendo com você, olha com mais carinho, se olha com mais
gentileza. Talvez você precise aí entender o que momento que você está passando, né, Paty? Sim, e acolher, né? Porque é aquilo, o autoconhecimento, ele entra muito, não é para que haja julgamento, Não, de né? jeito É para que nenhum. a gente realmente possa aprender a se observar Sim, e então, se observando, tomar medidas que você vai entender como necessárias para aquele momento da sua vida. Porque às vezes, como a gente está no modo automático, ai, a muita gente coisa, não percebe a muito. necessidade de algumas coisas, entende? Então, esse caso do armário, por exemplo, né, da dificuldade de manter depois. Olha que interessante, a pessoa ali pode tem um sinal. Tem, Olha, de repente eu tenho alguma coisa interna para resolver, porque de fato não é não natural é. que a pessoa, depois da sua arrumação, inclusive, gente, o Eu ia meu fa armário eu ia falar isso é agora. outro mundo depois que essa mulher passou na minha casa, entendeu? Então, assim, não tem dificuldade, por experiência própria, para você manter. E, assim, a sensação que a gente estava falando, né? É É, uma sensação de mesmo bem-estar. de bem-estar, de leveza, porque fica tudo organizado e ágil. Então, o seu dia a dia, aquilo reflete no seu dia a Reflete. dia, não tem como. Eu costumo dizer que a organização residencial, que a gente está falando de organização residencial mais, né? Não só da mente, mas assim, a organização residencial é um passo para você começar a melhorar outros âmbitos da sua vida. Se você não consegue fazer, Michelle, cheguei num ponto que eu não consigo fazer isso sozinha. Então, Sim, assim, peça ajuda mesmo, assim, a organização profissional, ela vem para tirar esse peso, sim. né? Quando eu cheguei na Patrícia, acho que você foi uma das minhas primeiras clientes, há Hum. 6 anos atrás. Olha, meu Aham. Deus, o tempo voa. Voa muito. E aí a Patrícia fez a organização comigo. E ela tinha várias questões, que eu vou explanar agora. Ai, gente. Ela guardava um monte de caixinha era de quê? Aquilo de bijuteria? De biju, De de uma biju, loja de que eu loja. adoro e as É. caixinhas lindas. Cada Ela caixinha guardava linda. aquilo. E a gente, assim, a gente faz um trabalho o profissional de organização, a gente precisa ter uma sensibilidade. Eu não vou chegar para ela e vou falar assim, Patrícia, não pode mais ter esse monte de caixa aqui, tá? Acabou. É, Manda beijo, tchau. Não pode ser assim. não. Então a gente teve toda uma conversa. Eu fui entendendo o que ela precisava, por que ela estava guardando aquilo, qual era o sentimento, qual era a necessidade. E a gente foi conversando e no final ela super entendeu que aquilo ali não estava fazendo o menor sentido, porque não tinha valia Não, e não tinha utilidade, né? A nenhuma. gente lembra que a gente viu até que eu poderia talvez utilizar para colocar algumas outras bijus, algumas coisas, mas eu falei, mas não vai dar para Tá vendo? enxergar, E aí, na não vai ficar hora, bom. depois que ela começou, a gente chegou nesse ponto. Muita gente tem dificuldade de desapegar. E isso também é um outro ponto que a gente gostaria de falar aqui. Se você tem essa questão, às vezes, de dificuldade de soltar, né? Eu gosto de guardar porque um dia eu vou precisar. Porque um dia pode ser que isso aqui seja importante. Isso realmente é uma questão, não é, Patrícia? Eu acho que a Sim, gente precisa olhar para essa parte com muito amor, com muito carinho. e a gente precisa ter uma coisa na cabeça. O desapego ou a bagunça, todas essas questões que a gente está tratando aqui, eu costumo dizer que é a gente precisa olhar para isso com amor, como se fosse um gesto de carinho, para você não ficar também se culpando. Se você não consegue desapegar, ok, vamos com calma, vamos ver, entender o que está acontecendo. Se você não consegue sair da bagunça, ok, vamos resolver isso de uma forma leve. Não é você se culpar, meu Deus, eu estou com algum problema. Não é isso. É até bacana e válido a gente reforçar a própria questão o que seria o amor, né? Porque eu percebo atualmente uma confusão muito grande sobre essa questão. Então, assim, é importante a gente lembrar aqui que o que seria então, o que é olhar com amor? O que é amar? É a gente aceitar o que é, dando o melhor, sem esperar que mude. Mas se Nossa, você está dizendo sem esperar que mude,
Então é pra gente, né, viver no Zeca Pagodinho? Deixa Lembrei a de vida você. me levar. É pra viver no Zeca Pagodinho? Não. Não. Mas é simplesmente o sem esperar que mude no sentido de evitar criar expectativas. Porque aí tem um outro ponto, Shelley, muito importante, que faz com que muitas pessoas sofram, até mesmo nesse momento do desapego com relação à arrumação e outras questões na vida, que é a seguinte: é, a verdade, quando a gente fala sobre verdade, o que dói na vida da gente não é a verdade. Então, por exemplo, quando você pegou a caixa, as caixas, porque eram mais, Eram eram mais de algumas uma. caixas, Aham. e disse pra mim, isso tem né, você realmente utiliza essas caixas? Então você estava trazendo uma verdade pra mim. Ah, não usa. Tá. O que dói não é isso. Na hora de desapegar. O que dói é exatamente, é o apego. É A porque dor, ela vem desse apego, entende? a Ela gente, não é a verdade em si. a gente precisa entender por que a gente tem esse apego. Da onde vem essa questão? Qual a necessidade que eu tenho em guardar esse item que não, entre aspas, faz sentido para o meu dia a dia? É isso que a gente precisa entender. E é isso que a gente faz no desapego detox. Mas isso não quer dizer que você tenha a obrigação de desapegar daquilo. Não. Mas você precisa, pelo menos, entender o porquê de aquilo ser tão importante. Tem clientes minhas que têm todos os desenhos do filho, desde o primeiro rabisco até o último. A criança já está com 21 anos. Em alguns Em casos, algum- até com 40. É. E aí a gente fica pensando, né, Paty? Cara, tem alguma relação aí de ligada ao emocional? Não Sim. é uma questão, é porque eu acho bonito, são todos os desenhos do meu filho. Tá bom, mas por que você não pega aquele que foi mais importante? Aquele que foi num dia muito especial, faz um quadro dele, e aí você vai ter uma memória afetiva daquele momento que pode simbolizar todos os outros. Perfeito. Só que, assim, para a pessoa poder chegar nesse nível de entendimento, a gente precisa realmente entrar numa linha ali meio tênue, né, para ela poder entender da onde que vem aquele apego. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado na organização, no caso, não, como personal organizer, eu não obrigo ninguém a jogar nada fora, a desapegar de nada, mas a gente tenta fazer Conversa, uma né? consciência. Traz ali algumas perguntas Sim. importantes E para a pessoa se, refletir. e se você está sentindo aí que tem essa questão de apego, é importante você colocar isso em pauta, nem que seja somente para pensar. Tira aí do seu subconsciente, por que eu tenho esse apego? Isso é importante. Agora, Patrícia, falando aqui sobre crenças, né? Sim. Como que você enxerga assim a crença com relação à bagunça? O que você acredita que pode atrapalhar, né, a questão? Tem muita gente que tem uma crença limitante de que eu não sou organizado. Eu sou bagunceiro, eu já sou assim. E eu cresci assim, eu nasci assim, e você sempre assim. Tá. Então, assim, como que a gente pode, dentro da terapia, tratar essas questões, às vezes, que são muito fortes, enraizadas na pessoa, de onde ela pensa que ela não tem condições de aprender. Por quê, gente, que eu estou falando isso? Porque a organização, como qualquer outra coisa na vida, é completamente possível de ser aprendida. Treinável. Treinável. Então, se você tem dificuldade, não adianta virar para mim e falar: eu não consigo, eu não sei. Isso não é desculpa. Na verdade, isso é uma desculpa. Por trás de um eu não consigo, na maioria das vezes tem um eu não quero, né? Exatamente. Então, até isso é importante trazer de reflexão, né? Eu costumo sugerir bastante esse exercício para alguns pacientes, inclusive, para trazer para o dia a dia. Toda vez que você falar, eu não consigo fazer isso, para e fala assim: peraí, eu não consigo Ou eu não ou quero. eu não quero, porque é diferente, É. né? O eu não consigo, às vezes, pode estar relacionado a uma impossibilidade física, ok. Limitação física. Uma limitação, tá? Verdade. Então aí realmente eu não consigo, não há É. possibilidade. Aham. Agora,
Ah, eu não consigo, esse exercício é muito difícil. Você Ah, tentou fazer o é. exercício? Né, você se permitiu errar para ajustar, acertar, até que você possa melhorar naquilo, Entendo, é né? isso aí. Eu vejo muito algumas pessoas sendo muito reticentes à organização na vida, e eu gosto de explicar isso, né? Na verdade, a organização se aprende como qualquer outra coisa. Até você não vai para academia todo dia porque você ama. Tem gente que ama? Tem. Mas nem todo mundo gosta. Às vezes a gente faz porque a gente precisa fazer, somos adultos. Sim, e essa desorganização, Shelley, ela está muito associada à forma como a gente vive hoje em sociedade. Por quê? Porque nós somos estimulados frequentemente a produzir, 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 produzir. Então a gente tem aí pessoas ficando doentes. A gente Exatamente. tem várias pessoas, né, tendo, talvez a síndrome mais conhecida seja de burnout, né? Existem outras, mas em função desse estímulo em excesso que acontece. Aí a gente vai entrar aqui num assunto que eu queria muito discutir com você. Hum. E com quem está assistindo também. Você está produtivo ou você só está ocupado? Já parou para pensar nisso? Tem muita gente que acha que está sendo produtivo e só está se mantendo ocupado. Sim. O que, que é produtividade? O que, que é a high performance, né? Como é que Tá, fala? ok. Sim, a alta Alta performance, exato. performance. Então, isso tem a ver também com a organização da mente do seu dia, da sua rotina diária. Perfeito. Quando você pensa em ser produtivo, você pensa em quê? Em trabalhar muito, em fazer muitas coisas no dia. Eh, como que é essa situação? Porque, na verdade, ser produtivo não quer dizer que você precise estar trabalhando e executando coisas 24 horas do seu dia, Exato. de 9 da manhã às 9 da noite. Isso não quer dizer que você está tendo uma alta performance, nem que você está sendo Não, produtivo. pelo contrário, né? Você está exatamente prejudicando a própria saúde e a própria produtividade, por Exatamente. E consequência. aí que entra a questão de muitas pessoas, até jovens hoje, estarem com burnout e tendo questões emocionais, porque acreditam que a gente tem que estar o tempo todo ali produzindo, produzindo, produzindo. Uhum. Então, a organização do seu dia a dia, a organização das suas tarefas, a organização da sua agenda é importantíssimo. Se você não consegue, às vezes, mensurar isso, uma dica fácil, uma estratégia fácil para você fazer. Pega coloca num papel, pega um papelzinho e coloca nesse papel todas as coisas que você precisa fazer no seu dia. Tira da cabeça primeiro. Acho que isso é uma técnica muito legal. Você tira Hum, tudo da cabeça e escreve. Dessas coisas todas que você tem para fazer, você vai pegar três e vai fazer como se fossem três prioridades no seu dia. Uma para amanhã, uma para tarde, uma para o final do dia. Três prioridades. E as outras coisas você vai encaixar de uma maneira que você consiga fazer, se for se for possível, né? possível. É, faz muito sentido. Eu gosto muito também, eu faço diariamente, né, a técnica de antes de dormir, ao Ah, isso é deitar, perfeito, gente. eu penso tudo que eu vou fazer no dia seguinte. Então, eu Maravilha. digo, amanhã eu tenho o que para fazer? Eu preciso fazer tal atividade na parte da manhã, assim, assim, assim. Eu passo aquele cronograma na minha mente antes de dormir, porque realmente a sua mente ela já vai dormir com aquilo dali E se e você. resolver algumas coisas, Sim, inclusive enquanto você dorme, porque exatamente. O seu sub inconsciente está lá. tá trabalhando. Se você tem dificuldade, assim, Patrícia tem uma questão que ela já trabalha a mente e tudo, ela já consegue fazer isso somente com pensando, ela já se organiza. Se você tem dificuldade, põe no papel. É. Bota para fora, escreve, põe no bloco de notas. Se você é de escrever, escreve. Se você é do celular, escreve, digita no celular. Mas coloca para fora essas informações. No dia anterior é melhor ainda. Separa, gente, a sua roupa que você vai trabalhar no dia anterior. Coloca tudo separado. Sabe por quê? 5 minutinhos que você faz isso antes de dormir te dá uma paz para você acordar até tranquilo no dia seguinte. Não deixa nada na pia para lavar. Então, assim, são pequenos hábitos que você faz com que você
seja mais produtivo no seu dia. Porque se você não faz esse tipo de coisa, você acaba ficando ocupado com inúmeras coisas que às vezes não faz nem sentido você fazer. Agora é importante também a pessoa perceber a necessidade, o momento dessas atividades, né, Shelly? Porque senão a gente também entra no apenas estar ocupado e aí acaba ficando um pouco disfuncional de novo com a questão da saúde. Porque o que que eu observo também, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar o não fazer nada, tá? Que por sua vez é extremamente importante também, É o tá? tal do ócio É o ócio produtivo. produtivo, perfeito. Então, É. assim, é necessário sim. Então, assim, vamos supor, faltou luz. Faltou luz, você vai fazer o quê? Não, então aí eu tenho que produzir mais, eu tenho que fazer. Não, calma, para. De repente vai ler um livro que você goste, né? Ou, mas eu não gosto de ler. Tá, você tem talvez um celular que tenha internet. Você gosta de assistir uma série? Vai assistir uma série. É o Eu não gosto de assistir série. Então vou aproveitar, vou lavar a roupa. O importante é que a pessoa faça algo que ela se sinta bem, entendeu? eu costumo pensar assim, que esse é o meu pensamento, né? Eu vou dividir ele com vocês, porque assim, às vezes dá certo para mim, pode não dar certo para você, mas eu costumo colocar um horário para eu parar. Porque se a gente não para, sempre tem coisa para fazer. Não, e respeitar o horário também, né. Então, assim, meu horário de atendimento é tal horário, é naquele horário que eu Exato. vou atender, depois Você disso tem que não. estipular dentro da sua agenda do dia aquilo que é importante e uma hora para você parar e uma hora para você começar. Não dá para você ficar, porque por exemplo, eu trabalho para mim. Então, quanto mais eu faço, mais eu ganho. A impressão que a gente tem é essa. É, que é estimulado pela sociedade hoje, Só que aí mas isso você não é saudável, exato. Aí É, você se leva numa situação de extremo. de extremo, que aí já passa da produtividade e você se mantém aí num caos. Isso tudo, gente, atrapalha absurdamente a sua mentalidade, a sua paz. E quando você muda esse pensamento, quando você muda essa chave, a mente fica mais calma, você fica mais leve. Então, assim, organização não é uma coisa fútil. Tem gente que fala, mas eu vou organizar meu armário, vou contratar uma organizadora profissional para organizar minha casa. Gente, isso aí é qualidade de vida. Sim, porque existe esse romantismo, vamos dizer assim, de que a casa não deve ser uma prioridade. Sim, E muito menos nós mesmos. pois Existe é. esse romantismo, se a As gente pode pessoas dizer acham que a dessa gente tem que forma. pensar mais É no só no trabalho, trabalho, só o trabalho. trabalho, trabalho, É, o trabalho. Só que tempo todo. acontece que uma forma também muito bacana da gente ilustrar isso é a seguinte: vamos pensar num avião, tá? O avião, se ele tiver um problema e começar uma queda, o que vai acontecer? Quando a aeromoça, inclusive, explica, ela fala: ao caírem as máscaras, Aham. primeiro você coloca em E você. você. Exato. Como é que Porque eu senão vou? você desmaia e não consegue nem ajudar quem está ao seu lado. Então a nossa vida, ela não é diferente disso, né? E que é o contrário do que é estimulado socialmente falando. Então é esse que é o grande desafio para todo mundo, né? Mas como é que eu vou encontrar esse meio termo? Entende? Por isso que o autoconhecimento é importante. Por isso que a Importante. organização é importante. Importante. Porque tem esse falso romantismo de que, não, então deixa, a casa pode ficar uma zona, mas aí se eu estiver trabalhando, se eu estiver dando conta dos filhos, de fazer as coisas, está ótimo. Se você olhar para dentro, você vai ver que não está ótimo, porque você não começou por você, Quando entendeu? quando a gente começa a priorizar o externo e não olhar o interno, aí tem algum problema. Aí isso acaba Tem questão desandando. para ser Tem investigada. questão para ser investigada. E isso tudo, gente, está ligado. Parece que não, mas assim, você chega, aí você pensa, gente, vocês estão falando de mentalidade, de emoção, de comportamento, e aí tá linkando isso com casa organizado. Eu falei, tô, gente, estou Sim. fazendo isso. Tanto quanto também com a casa organizada, tanto quanto, quer ver? Se você, por exemplo, abrir o armário de uma pessoa,
você pode fazer. Eu consigo fazer uma análise, não uma análise completa, mas você já consegue fazer alguma análise sobre a personalidade daquela pessoa. Você já consegue dizer algumas coisas a respeito daquela pessoa, só de olhar o armário dela. Um ponto, voltando naquela história que a gente estava falando da bagunça, da pessoa ligar uma luzinha e tentar entender qual é o problema da bagunça, a gente voltando nesse ponto. Tem muita gente que até tem a casa organizada, mas o armário está desorganizado. E uma conversa que eu tive com a Patrícia esses dias, a gente estava falando sobre isso, exatamente sobre isso. Ah, o nosso armário, na verdade, reflete o nosso interior, principalmente nas mulheres, né, Patrícia? Sim, nas mulheres e o momento atual que Sim, você vive. é Você uma. pode observar, por exemplo, trazendo um exemplo, né, para as pessoas até falando sobre mim, que a Shelly foi quem fez a organização lá em casa, a gente precisou fazer um outro momento de organização, porque eu estava numa outra fase, num outro momento de vida, num Sim. outro ciclo, onde aquela organização anterior, que tinha sido muito boa, muito funcional, já não estava mais sendo funcional. E que apesar de ter sido mantida numa boa, ela conseguiu manter, Sim, tinham coisas que não faziam mais sentido. exato. Engraçado que, na verdade, não foi. A gente mudou algumas coisas de lugar, Sim. até por conta da mudança de estilo. De estilo, de rotina. Aham. Olha como que a rotina também é importante Influencia e muito. influencia na organização. A gente mudou de lugar por Mudou. conta da rotina É, atual. exato. Vou até expor mais, Fica à Paty. vontade. A Patrícia, quando eu fiz da primeira vez, ela não. Você acha que você não estava treinando? Você só estava. Não, na época eu não Não treinava. Eu estava comecei a treinando. treinar Foi, não depois. foi? Eu Então, ela comecei a tinha treinar depois. poucas coisas de academia, ela tinha mais shorts jeans e tal. E depois que a gente fez a manutenção, a gente tirou algumas coisas que não faziam mais sentido, e ela começou, ela entrou na academia, ela hoje tem uma rotina totalmente diferente, muito bacana também. Ela corre, ela faz. É super estimulante ver a rotina da Patrícia. Talvez até cansativo para alguns. É maravilhoso, porque isso estimula, né, a É, gente. E aí a gente teve que fazer toda essa adaptação, porque ela teve mais roupas de academia. Você isso. pode pensar que isso é uma besteira, mas não é. Ficou mais prático para você, do Não, jeito que for. ficou muito mais prático porque eu precisava de uma agilidade nesse momento, É. porque é algo que faz parte do meu primeiro momento ali da minha rotina, então eu precisava de agilidade para É. resolver. Então, assim, às vezes a gente pensa que isso é uma futilidade, que isso não é uma coisa que, gente, eu vou gastar dinheiro com isso. Pensa que isso é um investimento em você. E todo investimento em você é válido. Na verdade, você está colocando ali as coisas de uma forma que você vai conseguir se organizar melhor, se amar, ser mais gentil com você, ter praticidade no seu dia a dia, ter paz. Porque, gente, quando você tem muita coisa fora do lugar, a sua mente ela tem que processar Mais coisas. muito mais coisa. Então, se você abre o seu armário todo dia, você entra na sua casa todo dia, você mexe nos seus sapatos todo dia, você tem que se vestir, você tem que mexer na despensa, enfim. A sua casa, se ela tiver uma zona, a sua mente vai precisar processar aquilo inconscientemente. Você não tem noção de que você está fazendo isso, mas você está fazendo. Então, quando você vira essa chavinha e entende que a organização ela é o primeiro passo para você, ó, relaxar, amiga. Aí, É muito importante, aí, e o que eu escuto de testemunho, assim, de feedback das minhas clientes que foram um pouco mais resistentes à organização, Sim. hoje, quando elas me encontram, falam, gente, tem gente que nunca mais pediu manutenção, tá? Vocês acham que porque tem que fazer manutenção? Tem. Mas ó, a Patrícia é um caso que super conseguiu manter a organização dela Sim. durante mais de um ano. E tem pessoas que conseguem manter, elas só precisam do primeiro momento ali. Agora, tem outras pessoas que não, às vezes vão precisar de uma manutenção maior. Mas isso não é sobre É isso, porque essa manutenção, ela está diretamente relacionada, ao conforme eu te emocional. expliquei, ao emocional, né? As questões que a pessoa tem. Então, se a gente está falando de uma pessoa
que já vem, que já está num momento de vida onde ela já tem diversas questões internas resolvidas, muito provavelmente essa pessoa vai manter a organização. Ela vai conseguir manter aquilo dali. Agora, se a gente estiver falando de uma pessoa que ainda tem muitas questões internas para trabalhar, Sim. vou te dizer aí, essa pessoa ela vai precisar te chamar de novo, ou ela não vai chamar, porque talvez até ela fique É. sem graça, mas ela Existem, chamaria, entendeu? existem situações que a gente percebe, né, que a pessoa realmente ela não vai conseguir, tá? E aí entra aquela situação que ela é a pessoa mesma, ela precisa se conscientizar disso. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas muitas vezes eu recebo essas perguntas no meu Instagram. É, mas como que faz para manter? Bom, a organização profissional ela é altamente fácil de se manter se você se propõe a isso. Sim. Então, quando eu vou fazer uma organização na casa de alguém, eu não vou chegar lá e vou fazer um monte de técnicas que eu não vou te explicar. Eu preciso te explicar, eu preciso te ensinar. Então, quando você tem eh, esse processo, você precisa se prontificar a manter. Sim. Você precisa se prontificar. A roupa não vai sair do varal e se dobrar e ir direto para a sua Não vai. gaveta. Assim como, muito possivelmente, talvez a pessoa não consiga fazer aquela dobra linda, maravilhosa que ela faz. Mas não tem problema, você vai fazer como diz, a própria Shelley diz, a roupa te diz como ela quer ser Ela diz como dobrada. ela quer ser dobrada. E outra Entendeu? coisa que eu digo Eu também. fico lembrando da sua voz. A roupa diz como ela quer ser dobrada. Gente, eu sou suspeita porque eu amo o que eu faço. Eu amo mesmo. Mas eu não amo só porque eu gosto de organização. Eu amo ver a transformação na vida das pessoas. Essa é o meu propósito de vida, minha grande satisfação. Sim. É conseguir ver o brilho nos olhos das pessoas. E quando as pessoas têm ainda mais essa questão emocional aí de estar num processo, às vezes, de uma depressão ou de uma questão mais profunda, e eu consigo, com o meu Trazer um trabalho, conforto, uma trazer. alegria. Nossa, Sem dúvida. isso realmente não tem preço, sabe? E a gente estava falando sobre uma frase que eu amo e que a Patrícia também gosta, que é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E essa frase é uma frase que eu costumo sempre colocar para os meus clientes. Porque, gente, se você for parar para pensar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se isso virar um mantra na sua cabeça, você vai conseguir levar a vida de uma outra forma. Eu não estou dizendo para você que você tem que trocar tudo na sua casa e que você tem que ter tudo muito novo, em que você tem que. Não, eu estou falando de você não ter. Quebrou, conserta. É, tá Não fora tem do como lugar, consertar, desfaça desfaça, ou doe. desapega. Exato, desapega, não fica guardando Exato. aquilo. Ressignifica. Ressignifica. E tá fora do lugar, põe de volta no lugar. Gente, é a coisa mais óbvia que eu vou dizer, mas se você consegue devolver as coisas para o lugar na hora que, eu não vou usar esse copo mais, aí eu vou boto ele no lugar de volta. Isso é um hábito que as pessoas não têm de botar as coisas no lugar de volta. Sim. Você vai sair, aí você tira 5 peças de roupa do armário. Quando você vai ver, a pessoa saiu, voltou, as 5 peças estão lá naquela cadeira, pendurada, nunca mais a pessoa guardou. Aí ela vai acumulando, né? Aí você vai acumulando. Então, gente, assim, a gente tá brincando, eu estou falando, eh, dando exemplos práticos de dia a dia com roupa, mas isso a gente também pode levar para o nosso dia a dia com atitudes, com pensamentos, com a Sem nossa forma dúvida. de agir. Não, e lembrando também que não tem a necessidade de algo severo com relação ao como, entende? Por Sim, exemplo, tem pessoas que vão, né, vai sair, tirou 5 peças de roupa, a pessoa já vai optar por já guardar e vai sair. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não guardo antes de sair. Porém, mas você tem no seu dia ritual. seguinte, exato, é sobre o ritual, sobre a rotina. Você No tem. dia seguinte eu já me levanto, Aham. vou fazer. Aí, no início do dia, eu já guardo.
Aí sim, é aquele momento assim, agora é a hora de guardar, de lavar o que tem para lavar, e aí sim. Então, ou seja, O eu acho que não importante se trata de uma fórmula, o entende? Mas é importante é algo que você funcione criar. para qualquer um. O importante é você criar o seu ritual, o importante é você criar uma rotina, um hábito, um lifestyle. Sim, sim. Porque, da mesma forma que você incute na sua vida um treino ou uma alimentação melhor, você também pode incutir na sua vida um lifestyle de organização. Eu acho que é totalmente viável. Eu tenho uma comunidade no meu WhatsApp que se chama Doses Diárias de Organização. É uma comunidade para mulheres e eu estou amando fazer isso. Todos os dias eu mando nesse grupo, é um grupo fechado, tá, gente? Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. E eu mando pequenos áudios que vão te incentivar a ser um pouco mais organizada. Não só no seu dia a dia, mas também na forma como você pensa. Então, o feedback que eu estou tendo das meninas está sendo maravilhoso. Se você também quer fazer parte, eu vou deixar aqui na descrição, tá? O link do grupo, da comunidade. E se você quiser fazer parte, vai ser um prazer, uma honra ter você com a gente. Patrícia faz parte da comunidade, né? Faço parte, escuto. E também o bacana é que a gente pode também se sentir inspirado para outras coisas ao longo do dia, Sim, né? porque na É muito bom. verdade. Inclusive, criar essa rotina, Uhum. né, do autocuidado, do momento diário, né, principalmente na parte da manhã, de você Eu ouvir coisas adoro o meu positivas, ritual da ouvir manhã. coisas úteis, Sim, né? Eu, particularmente, até por conta da área, né? Quando a gente fala ali da psicanálise junguiana, a nossa base é basicamente o quê? Corpo, mente e espírito, né? Porque sim. Jung, ele vê o ser humano como algo, não somente a mente Uhum. como uma parte importante. Então, a gente tem o todo. A espiritualidade também compõe isso. Então, eu tenho a minha rotina diária. Então, de manhã eu Sim, vou fazer minhas orações, tenho o meu momento, tem as mensagens que eu leio, tem o meu momento de silêncio, sim, isso é né? importante, gente. Ah, Isso é mas muito tem gente que tem a importante. casa cheia de pessoas, tá? Vamos lá, você não consegue 10 minutinhos em É. silêncio? 10 minutinhos você consegue, Eu não tem acho como. que tudo que a gente faz, que a gente se propõe a fazer de uma forma que com amor, com gentileza, a gente consegue. Então, não adianta você dizer, eu não consigo. Consegue sim. Então, assim, o seu ritual diário, principalmente o ritual da manhã, é como você vai levar o resto do seu dia. Então, quando você organiza esse ritual da manhã, quando você tem uma manhã ah, que ela é produtiva, que eu digo assim, quando você organiza ela de uma forma que, poxa, eu vou fazer uma mentalização, eu vou fazer a minha gratidão, vou fazer minhas orações, vou ouvir um louvor, enfim, seja você da religião que for ou não, do jeito que você tiver mais propenso, eu acho que a gente tem que ter um momento nosso. Isso. E amanhã é um momento onde você está ali, ó, no modo chulo de dizer, mais fresquinha, sabe? Sua mente está ali, acabou de acordar, seu subconsciente estava ali trabalhando mais em estado alfa. Então, quando você acorda, você está aqui ainda nessa vibe. Então, como você vai incutir as coisas do seu dia ali? Se você já acorda atrasada, se você já acorda correndo, dando um pulo da cama, Correndo, gritando, gritando e uma etc. confusão acontecendo, É. tudo vai vai fluir nessa É, energia. essa vibe, essa energia que você tá setando já preparando ali, É, ajustando o seu dia no momento que você acordou, é o que possivelmente, muito provavelmente vai seguir no restante ao longo do dia. exatamente. Gente, arrumar a cama, hein? Ou, alô? Arrumar a cama de manhã. Quem fala aí que eu não preciso arrumar a cama porque eu vou dormir de novo, ó, nem fala comigo. Nem vem. Gente, chegar em casa e encontrar uma cama arrumada é Mas isso maravilhoso. isso é um autocuidado, isso é um É, sinal de carinho com você com você mesmo. mesmo. Sabe, colocar um cheirinho na sua cama, uma água de lençol, gente. Colocar uma cama posta, bonita, sabe? Isso daí não é É futilidade, autocuidado, é é bem diferente. autocuidado. E É. você merece isso. Eu vou tomar uma água no copo de requeijão, que eu não tô nem aí, vai água do mesmo jeito. Falei, tá, não tô dizendo para você que você precisa tomar numa taça de cristal, mas tenha pelo menos um pouco de cuidado com você.
né? Eu acho que se a Não gente precisa guardar só para eventos especiais, evento utilize o que você tem. utilize o que você tem, mas da forma que você merece. Sim. Então começa a olhar para essas coisas de uma forma um pouco mais carinhosa, para você ter eh, um pouco mais de amor consigo mesmo. Tem gente que vive tão automático que não percebe que não está fazendo algo por si. Não, não nota. E até essa questão do utilizar as coisas só em momentos especiais, né? É uma crença, né? E que Aham, vem, assim, muito antiga, né? E que ela, na realidade, ela não faz muito sentido se a gente parar para analisar. Porque, vamos lá, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você não é sabe se ao dormir, se você vai de fato abrir os olhos e acordar. Então, assim, verdade. quando a gente olha dessa forma, né, analisa essa verdade, você fala assim, gente, eu vou usar. Se eu tenho um conjunto legal, por que que eu não vou utilizar? A gente só tem o hoje, né? A verdade é essa. A gente não sabe amanhã, o dia de Entende? O amanhã. que não significa que você precise utilizar de forma sem ter cuidado algum. Você Não, a percebe gente. como tem bastante É. isso também. Às vezes as pessoas não têm cuidado com as coisas. Então, não é utilizar e falar, se quebrar, quebrou, deixa Não, é. cair. Também não é É. assim. Mas a gente precisa sim refletir um pouquinho sobre a importância da gente não ter esse tipo de apego também, entende? Eu posso usar, o copo é bacana, eu vou utilizar Sim, ali, sim. entendeu? O fato é que se você se coloca nessa posição de eu vou guardar, eu não vou usar, aí a gente entra naquela situação lá do apego, até onde isso é legal. Ah, tá bom, isso aqui é uma coisa, por exemplo, sei lá, um talher de prata. Não, e outra Você coisa, não vai usar você um talher de prata no seu dia a aí dia, não, é. tudo bem, mas, poxa, tem coisas que você não precisa ficar guardando, né? É claro, um talher de prata você vai usar numa situação, num casamento, numa É Natal. usar o bom O senso, bom né. senso, é essa a É, palavra, o bom senso. sim, e assim, o que muitas pessoas também não estão atentas é ao fato de que quando você guarda muito, vou guardar, Ih, é. olha que Ah, interessante, eu na já verdade peguei. pegou, né. A Na mentalidade ver de escassez. na verdade é a mentalidade de A escassez. mentalidade, gente, aqui, ó, o Olha, negócio, você ó. está literalmente jogando para o porque aí vamos lá. É, Por que que é? Vamos entender isso. Por que que a mentalidade é de escassez se eu estou guardando? Se eu estou salvando aquilo, se eu estou porque você guardando? tá com medo de perder. Você está com medo de perder. Olha o medo de O perder ali. medo de perder, Então você gente. está ali na escassez. Uau! Então, assim, a abundância é o contrário. Nossa, que bacana, tem, vou usar, vamos lá. Você, É, você mas consegue trazer com naturalidade, é existe diferente. aquela situação, né? A gente tem tem que ter um equilíbrio aí para você também não achar, eu vou sair É, gastando, eu vou isso aí. comprar tudo, vou parcelar isso aqui, vou comprar tudo, Lembrando que não é nem 8 nem nem 80. 800, É, temos o caminho do meio. nem 8 nem 800, né? É. Mas assim, a mentalidade de escassez e a mentalidade da abundância, da prosperidade, também tem a ver com você, com a organização É. dos seus pensamentos. Mas assim, uma coisa legal quando você começa a mudar essa frequência de pensamento, quando você começa a mudar e a aceitar, assim, gente, ó, vai dar certo, eu posso, eu tenho. Parece coisa de De guru, né? guru, que também né, tem uma superstição aí, né, É, não é as pessoas, legal falar assim, mas é. não, mas as pessoas têm uma visão e nem todo mundo vai entender isso aqui e tudo bem, tá, gente? Mas a gente precisa falar É, porque é, eu quero que as pessoas acordem. Na verdade, o nome do podcast é esse: Open Mind, Open Your Mind. Abra sua mente para isso. isso. Então, a organização, a mentalidade que você tem, isso tudo muda a sua realidade. Isso muda a sua realidade. Você está falando de lei da atração, que isso é maluquice, que isso não existe. Eu não estou falando de lei da atração, eu estou falando de mentalidade, de como você pode programar a sua mente para que ela trabalhe a seu favor. E isso tudo tem a ver com você organizar seus pensamentos.
organizar a forma como você age. As pessoas são muito negativas, elas reclamam o tempo inteiro, elas estão viciadas em reclamar, elas estão viciadas em problema. Cortisol aí, ó. A gente tem, você falando me trouxe um insight aqui, talvez interessante, que é o seguinte, essa questão da mentalidade, aí você comentou, não é a lei da atração. Na verdade, tem um pouco sim É, sobre ela, porque a gente está falando da energia, o que eu quis né? dizer da lei da atração é que as pessoas veem isso aí, à torta e à direita, Místico. e veem isso É. no YouTube, aqui em qualquer lugar, e não entendem o que, que é. Porque criou-se esse nome lei da atração por algum motivo que também não Não, vem ao e caso. só falam, que era nesse ponto que eu gostaria de entrar. O que que acontece? Quando a gente e as pessoas compram isso, entende? Então, Porque assim, vou só parece. falar, vou jogar para o É, universo. porque parece que vai ser Vou... uma mágica. Que Isso. você vai pensar assim: vou ganhar Não, dinheiro, vou ganhar dinheiro. O não dinheiro é. brota na tua Isso frente. não é real. Nossa, imagina. Todo mundo já estaria, né? Então, por isso que eu quero trazer esse assunto. Foi bom a gente entrar nessa conversa, porque lei da atração é só a forma como eles criaram aí a lei da atração. Você está atraindo. Mas não é desse jeito, gente. Não existe milagre da multiplicação, dinheiro brotando do chão, nada disso. Existe você mudar a sua mentalidade, né, Patrícia? Você é melhor do que ninguém pode explicar isso, porque quando você muda a sua mentalidade, você começa. Eu só penso no negativo. Exemplo que eu vou dar meu aqui, né? Uhum. Vamos supor. Gente, será que vai dar certo esse podcast? Ai, meu Deus, não sei se isso vai dar certo. E começo a pensar coisas negativas. Eu estou baixando a minha frequência e a minha mente começa a acreditar naquilo que eu estou falando. Porque o meu subconsciente, ele trabalha o tempo todo ali. E o que você fala para ele, ele absorve, não é isso? Não é só o que a gente fala também, né? Existe também o que está por trás da intenção, Entendi. entende? Então, assim, tem o oculto aí também que Aham, está em nós. sim. Então, a gente tem o que a gente propaga, o que a gente fala, Que também é o muito que a forte, gente né? pensa de maneira consciente, tá? Aham. E a gente tem o que está oculto, que é a intenção, que está por trás daquilo ali. Que também vem muito daquilo que a gente viveu a vida inteira, né? Daquilo que foi incutido na nossa mente desde pequenininhas, desde criança, da vivência que a gente teve. Esse assunto é bem, bem profundo. Mas Sim. assim, vamos ficar no raso para o povo não ficar surtado. Sim, sim, não, mas assim, exatamente para que faça sentido, né? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, e a gente deve olhar para o ser humano como algo completo, Sim, né? Então, de novo, corpo, mente mente e e espírito. espírito, Aham, certo? certo. Então a mentalidade, ela vai entrar, sem dúvida alguma, mas a gente tem esses fatores aí também que a gente tem que estar atento. Existe qual é a intenção que está por trás daquilo, daquele pensamento, o que você de fato está pensando, alinhar com o que você está falando, e algo, Shelley, extremamente importante, tá? Sim. Que inclusive muitas vezes a gente trabalha na terapia. Na maioria das vezes a gente trabalha, inclusive, que é com relação à autorresponsabilidade. Ou seja, muitas vezes a gente vem com a mentalidade, fala, vamos para o exemplo clássico da academia. Então a pessoa diz assim: vou começar a academia. Aham. E aí, olha isso. Aí vamos falar dos 3 fatores que eu falei para a gente observar. Qual é a intenção oculta por trás disso? Será que a pessoa realmente está querendo aquilo? Será que ela realmente quer? Será que ela está buscando aquilo primeiro por saúde, para depois ter o benefício secundário, que é o shape? Vou te dar um Ou ela exemplo. está indo direto só pelo shape? Vou te dar um exemplo meu. Vou falar uma questão pessoal minha. Eu fumei a minha vida praticamente inteira, desde os meus 15 anos. E eu sempre tentei parar de fumar. Eu não conseguia. Não conseguia. Na verdade, eu não Não queria. queria. E Exato. depois que eu comecei num processo, porque assim, isso não foi de uma hora para outra, eu vou explicar como é que aconteceu, mas foi um processo, porque eu comecei com a questão de autoconhecimento, comecei a me aprofundar nesse mundo, a querer entender melhor a minha mente, as coisas ao meu redor.
Patrícia está aqui que não pode me deixar negar, que a gente já fez algumas sessões de terapia Sim. e ela é maravilhosa. E chegou um momento e que eu olhei para aquilo ali, eu olhei para o cigarro e falei assim, cara, isso não tem mais nada a ver comigo. Não faz mais Não sentido. faz mais sentido. E foi na mesma hora. Eu peguei e joguei fora o maço cheio. Acabei de fumar meu último cigarro e joguei fora o maço cheio. E nunca mais fumei, tem 9 meses. E não si eu sinto asco, né, é uma coisa assim, meu cérebro realmente rejeitou aquilo, eu rejeitei aquilo. Mas foi uma decisão, porque eu comecei a entender que eu precisava daquilo. E aí eu fui voltando para poder entender o que que acontecia comigo, e eu entendi o seguinte, eu comecei a pensar: "Poxa, eu tô com 44 anos, já não sou mais nenhuma garotinha, mais ou menos, Jovem. jovem, sou Jovem. uma mulher jovem". Super jovem. Mas assim, a gente acaba entrando nessa neura aí da meia-idade, eu tô com 44 anos, o que que eu tô fazendo para melhorar a minha saúde, enfim, algumas questões pessoais. E eu falei assim: "Cara, para que que eu tô fumando? Qual é o sentido?". É aquilo que você está falando aí, questão da academia. Será que a pessoa que está dizendo que vai fazer mesmo? Será que aquilo é aquilo que ela quer dentro do coração dela? Então, para você fazer qualquer coisa, para você mudar qualquer coisa na sua vida, primeiro tem que fazer sentido, depois você tem que querer. E aí esse querer, fazendo a ponte com a questão da autorresponsabilidade, tá aí, porque vamos lá. Ah, eu quero. Ah, Tudo sim. bem. Qual o seu grau de autorresponsabilidade Uhum. de 0 a 10? Como que você tá realmente se comprometendo com o seu processo? É sendo Ou adulto, você né? vai acordar com cólica e não vai querer ir, ou você vai acordar e vai falar: "Nossa, ai, mas hoje eu não tô legal, então eu não vou não. É. Ai, nossa, mas eu tive um aborrecimento tão grande ontem que hoje não dá". Entende? São as "Ah, eu, desculpas, né? me atrasei para levar as crianças na escola e aí já atrapalhou, não vou mais". As Muda o cronograma, desculpinhas, vai né? em outro horário. Mas a autorresponsabilidade é a nossa capacidade como ser humano de avaliar e modificar o planejamento quando necessário e de É. cumprir. E de cumprir. É isso que eu ia falar agora. O Exato. importante não é como, e sim não é você fazer aquilo, né. Então, quando você organiza a sua rotina e você coloca ali espaços para isso, você coloca as suas prioridades, você coloca o seu horário de academia, você coloca um tempo de descanso, você consegue organizar. Se você tiver algum percalço no meio do caminho, você consegue se organizar para se tiver alguma coisa que saia fora do lugar. Então assim, tudo, gente, vocês perceberam que tudo que a gente fala aqui está ligado com a organização de alguma forma? Então, assim, não dá para eu falar apenas de. Eu amo, gente, eu amo uma caixinha organizadora, uma colmeia, eu amo, gente, é um cabide de veludo. Se quiser falar sobre isso, ok. Amo, mas entende que não é só sobre isso? É isso que eu venho trazer aqui para vocês, é isso que eu quero trazer para vocês, esse despertar, essa mudança de pensamento mesmo, que vocês abram a mente de vocês para entender o quanto isso é importante, porque não é só sobre organizar a sua casa, organizar o seu armário, é sobre organizar a sua vida, sobre mudar o seu pensamento, sobre melhorar a sua qualidade de vida. É sobre isso. Organização, para mim, é sobre isso. Eu quero muito que você também veja isso dessa forma. É muito além, né? É muito além, é muito além. Eu vou encerrar a nossa conversa hoje. Agradecer muito a Patrícia pela companhia, pela entrega. Só a gente sabe como que foi para chegar aqui hoje. Então, vou falar pra você, gente, vou falar pra vocês, tá? O que acontece. Tudo na sua vida que você faz querendo sair de um estado de consciência X. Então, eu tô num estado de consciência aqui. Eu Ah, quero ir isso é pra esse ótimo. estado de consciência. Há resistência. Acontecem coisas para que você não faça aquilo. Exatamente porque a ideia não é que você expanda a consciência.
É que você, É. entende? Então, assim, pode contar com resistência. Tudo que você quer fazer que vai te levar desse estado para um outro estado e assim por diante, sempre vai haver resistência. É como se o universo estivesse colocando você à prova, né? Não deixa de ser, exato. E aí você tem que se colocar em Em movimento e movimento. fazer, É, ir. Aí a gente volta pro amor, ó. é. Dar o seu Eu melhor. ia encerrar, mas esse assunto é muito importante. Sim, Uma outra coisa que eu queria falar sobre isso também, não só, Patrícia, a questão do pôr à prova, mas também a questão da sua mente, da nossa mente, ela querer te colocar ali naquele lugar confortável, da sua zona de conforto, que você já está acostumado, e eu queria que você falasse um pouquinho, com hum, base, né, na, sim, na psicanálise, com relação a essa questão da mente dela querer proteger, né? Porque a gente, quem entende mais um pouquinho, às vezes consegue perceber que a nossa mente, ela às vezes trai a gente. E ela trai a gente, mas ela não trai com o intuito de, de maltratar, é mais com o intuito de proteção. A é, nossa mente, ela tem um mecanismo de proteção, né? exato, sim. E aí o nosso ego, Sim. que é, vamos dizer assim, aquela parte nossa que é a que gosta de mandar, que é a que gosta de falar assim, eu quero fazer isso, é assim. A criança birrenta. Exato. Então veja bem, se eu coloco aqui para vocês que tudo que me leva de um certo grau de consciência para um outro superior, a resistência, ó, tá conectado a isso, porque o meu ego, o meu eu interno, ele quer um conforto, ele É. quer se proteger. Ele quer se proteger do desafio, da dor. Da dor, Ele, principalmente, né? né? Porque Então a gente tem que passar por essa resistência exatamente para que a é. gente consiga ressignificar, para que a gente consiga expandir a consciência e então enxergar coisas que antes a gente não enxergava. Então, gente, o que eu queria que vocês percebessem, porque quando as coisas começaram a acontecer, começarem a acontecer, que você percebesse, tem uma nuvem negra aqui na minha cabeça. Cara, você está próximo para dar um salto. Com certeza, alguma coisa está acontecendo aí na sua vida para você dar uma mudança de chave. Então, perceba isso, entenda que isso é uma mudança para o bem. Então, se você estiver passando por uma situação, às vezes, de as coisas não estão dando certo, não é o Lua que está em. Como é que chama? Mercúrio retrógrado. Não, não é nada disso, não é nada disso. Não Tá é havendo místico. resistência, exato. E aí é aquilo, se tem medo, é É, para lá que você deve ir. Por quê? Porque por exatamente. trás de todo o medo há uma verdade. Há algo que você precisa saber para que você possa agir diante daquilo. Quando a gente entra nesse momento, às vezes, de ter muitas questões acontecendo, de dar errado mesmo, né? Por exemplo, vou falar hoje. Hoje, eu fui emprestar o secador para a Patrícia para ela fazer o cabelo para vir para cá. A menina deu uma confusão e ela fez uma gravação outro dia com a nossa. eh, Como é que é o nome dela? Com a Com a Duda? Duda? Ela foi fazer uma gravação com a menina que faz as minhas gravações, ela também está fazendo. Enfim, ela está num momento que começou a dar um monte de tilt. Aí eu falei assim: opa! Falei, Patrícia, tem alguma coisa aí acontecendo. E o universo está querendo te dizer alguma coisa. Aí ela veio me explicar essa situação. Eu falei assim, cara, faz todo sentido. É, Então, se isso começa a acontecer com você, para analisar. Para analisar o que momento você está, que virada de chave você está tentando fazer. Você está tentando comprar alguma coisa nova, você está tentando mudar de emprego, você está tentando, tá fazendo alguma terapia, enfim, não sei. Alguma coisa deve estar acontecendo na sua vida que o seu cérebro talvez esteja isso. querendo te proteger, porque vai ter uma mudança aí. Sim. E aí a autorresponsabilidade Aham, entra, porque se você assumiu com você mesmo aquele compromisso, o que você vai fazer? exatamente. Você vai fazer. Vamos As seguir. condições podem não ser as ideais ou as que você gostaria. Mas você vai fazer o quê? Você vai lá e você vai fazer. Porque É. você se propôs a fazer aquilo. Então você está se colocando em movimento. O fato de se colocar em movimento é que te traz
a possibilidade de enfrentar essa resistência e de conseguir sim partir para um outro nível de consciência, É. onde você vai expandir e ter resultados muito melhores. Ai, gente, por mim eu ficava aqui falando sobre Não é? isso Dá vontade de até continuar. amanhã. Porque tem a coisa pra gente dividir, tem a coisa pra gente aprender, porque a gente tá aqui, não sabe, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, Não, mas é uma troca e eu gosto muito disso. Então, assim, aprendizagem eterna, né? eterna, Contínua. e eu sou uma eterna curiosa. Sou geminiana, gente. Pessoa geminiana com ascendente em lua em Sagitário, não tem como não ser curiosa. Eu sou curiosa, eu gosto de saber um pouquinho das coisas. E assim, eu acho que esse momento aqui, esse podcast, vai ser justamente para poder dividir com vocês e trazer sempre assuntos que possam incentivar e fazer com que vocês melhorem, evoluam. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, com certeza, Paty. Agora sim, muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Nossa estreia maravilhosa. Gente, Com estou muito toda a feliz. resistência que nós Toda a enfrentamos. resistência que a gente conseguiu passar por cima dela. Eu falei assim, gente, eu vou virar essa chave. Tchau. É isso. É isso. Foi um grande prazer. E se vocês quiserem seguir a gente, tá? Patrícia, fala o seu arroba. Meu arroba MSM de Maria, né? Porque às vezes parece N, né? MSM de Maria S. Pat com Y Lima. Tudo junto. MS Pat Lima. Perfeito. O meu arroba é arroba Michele, com 2 L's, Costa Organizer. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio do Open Mindcast. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Eu espero que nos próximos a gente possa dividir muito mais e até a próxima.